Olá, estamos começando mais uma teleconferência do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para vocês, estudantes de administração e também para os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem novos conhecimentos, aproveitando os temas destes programas como atividade complementar à sua formação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa são os desafios da gestão universitária. Para isso, convidado desta teleconferência é o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Álvaro Toubes Prata, com uma extensa trajetória acadêmica e de gestão nessa instituição, na universidade, onde já foi pró-reitor, onde já respondeu também por outras funções administrativas e de 2008 a 2012 foi o reitor da instituição e agora estará assumindo também, neste ano de 2012, o cargo de secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor Prata, obrigado por ter nos recebido aqui no seu gabinete. É uma satisfação poder compartilhar com os alunos o conhecimento que o senhor tem nessa área. Eu é que agradeço e a satisfação é minha. Quero saudar todos os nossos alunos e a expectativa que temos de que esses gestores possam de fato ser grandes gestores para o nosso país, que precisa de muitos gestores. Muito bem, como normalmente nós fazemos nessas teleconferências, antes da gente começar a conversa com o convidado, a gente exibe uma rápida reportagem que contextualiza o tema sobre o qual vamos conversar nessa teleconferência. Então acompanhe a reportagem. O trabalho das instituições públicas está normalmente associado ao excesso de burocracia, à demora em resolver demandas da sociedade e ao mau uso dos recursos. Mas qual será a origem dessa ideia? Como mudar a concepção das pessoas quanto ao papel dos gestores públicos? O primeiro passo é conhecer as funções da administração: planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. E, além disso, entender as diferentes dimensões da gestão pública: o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo e o novo serviço público. No curso de bacharelado em administração pública, o futuro gestor da área tem contato com disciplinas que tratam dessas questões: a administração estratégica, auditoria e controladoria, ciência política, contabilidade geral, contabilidade pública, direito administrativo, economia brasileira, entre outras. Muito bem, você pode acompanhar aí na reportagem um pouco das questões que envolvem a gestão universitária, os desafios que cada um dos gestores que assume e que respondem pelas funções diversas, nos diferentes níveis de gestão, acabam por enfrentar. Professor Prata, a minha primeira pergunta é exatamente relativa a isso. O senhor teve essa experiência de 4 anos à frente de uma instituição da dimensão da nossa universidade, com a importância social, política, institucional que ela tem. O senhor conseguiria definir quais são, de fato, continuam sendo, estão sendo superados os grandes desafios da gestão de uma universidade? O primeiro aspecto a ser percebido é a complexidade da instituição universitária. É uma instituição heterogênea e ela atua em diferentes setores. Isso a torna uma instituição extremamente complexa. Então estamos falando da gestão de uma instituição complexa e uma instituição que nunca está pronta, uma instituição dinâmica. A universidade ela existe há mais de 1000 anos, a instituição universitária, e a universidade de hoje é diferente da universidade de amanhã. Então um grande desafio que nós podemos colocar como tema de fundo é perceber a universidade, essa instituição milenar que se apoia na tradição, que se apoia no conhecimento, e o conhecimento ele é construído ao longo dos anos. Então ela é muito compromissada com o passado, é uma instituição clássica, é uma referência. Por outro lado, é uma instituição que atua no futuro. É uma instituição que está a serviço do futuro. Ela precisa ser moderna, ela precisa ser diferente do seu tempo, ela precisa estar na frente
do cotidiano. Então esse pano de fundo, ele agrega essa complexidade a que nós nos referimos, porque nós vivemos o presente. E o sujeito que experimenta a universidade, que vive a universidade, que se beneficia da universidade, a sociedade que é atendida pela universidade, ela quer ser atendida no presente. E como que essa instituição, que tem que dar a resposta presente, se apoiando no passado, no clássico, na sua tradição e com o compromisso no futuro, deve se posicionar. As universidades hoje, elas têm esse grande desafio adicional que está associado à globalização, à internacionalização. As universidades brasileiras, e são poucas as universidades brasileiras, nós não estamos falando de instituição de ensino superior, estamos falando de universidades. O Brasil possui em torno de 2.400 instituições de ensino superior, 2.400. Dessas 2.400, menos de 200 são universidades. E dessas, que são chamadas universidades, né, que podem ser classificadas como tal, nós temos um número ainda mais reduzido, talvez umas 50 dessas que são vistas e se colocam como universidades de fato. E o que é uma universidade de fato? É aquela instituição que avança o conhecimento, é aquela instituição que educa de uma maneira abrangente. Então, para ser uma universidade, nós precisamos educar de uma maneira abrangente, ou seja, precisamos lidar com várias áreas do conhecimento e precisamos ser competentes na pesquisa, no avanço do conhecimento. Então, a universidade brasileira, que se enquadra nesse contexto, ela não representa um grande número. E esse pequeno número, né, ele tem um compromisso adicional, que é vencer as desigualdades nacionais. O Brasil é um país que não está bem na educação. Temos feito uma melhoria muito grande, temos progredido muito, mas se nós pensarmos que de uma população de 200 milhões de habitantes, nós temos apenas 6 milhões de estudantes de ensino superior. E isso representa 14% da população de 18 a 24 anos. Quer dizer, o jovem de 18 a 24 anos, a melhor coisa que ele poderia fazer era estar investindo na sua educação, no ensino superior. Pois 76% dos nossos jovens, 86% dos nossos jovens não estão, de 18 a 24 anos, 86% não estão estudando. O que eles estão fazendo? Quer dizer, muitos estão trabalhando, mas que tipo de trabalho? Quer dizer, nessa fase eles têm que investir no seu futuro. Então, um grande desafio das universidades brasileiras é superar esse problema. E a superação desse problema está associada a uma série de ações, como o crescimento das nossas instituições, está associada à interiorização das nossas universidades. Então, o Brasil tem interiorizado as universidades existentes e tem criado universidades em regiões mais distantes das capitais. Então, um dos desafios que podemos refletir e podemos colocar é como essa instituição complexa opera em multilocalidades com múltiplos interesses. Então, nós estamos falando em universidades que passam a existir em 10, 15, 20 localidades. Que estrutura administrativa, que estrutura de gestão, que estrutura acadêmica nós vamos colocar em cada uma dessas localidades? Como é que nós vamos gerenciar isso? Qual é a importância do contato presencial, do contato virtual? Quer dizer, percebemos então que cada vez mais precisamos agregar tecnologias de ensino à distância, reuniões por videoconferência, quer dizer, o ambiente virtual como fazendo parte dessa instituição que se moderniza. E essa universidade, mantendo ainda essa linha, essa universidade que vai para o interior, essa universidade que vai para uma das regiões com menor IDH de Santa Catarina, por exemplo, ou a universidade brasileira que vai para o interior do estado do Amazonas, para tratar daquele problema local, com aquela realidade local. Essa instituição, ela precisa, nesse mesmo momento, estar associada com o mundo, ela precisa ser uma instituição internacional, ela precisa conversar com a África, ela precisa conversar
com a Ásia, ela precisa conversar com a Europa, ela precisa conversar com a América Latina. E como lidar com essa instituição, com essa complexidade? Qual é a língua que a universidade precisa falar? Nós precisamos cada vez mais perceber que a universidade brasileira, ela não pode falar apenas português. A universidade brasileira, para atender apenas o estudante brasileiro, ela, além do português, ela precisa falar Libras, ela precisa se comunicar em Libras, ela precisa se comunicar em línguas indígenas. Para pensar só no Brasil, a universidade brasileira, né, e pensando no brasileiro, nós temos o brasileiro nativo, né, e que fala a sua própria língua, e nós temos as duas línguas oficiais do Brasil, que é Libras, a língua brasileira de sinais, e o português. E mesmo assim estamos pensando na Universidade Nacional Brasileira, mas essa universidade precisa ser internacional. Então ela precisa falar alemão, ela precisa falar inglês, ela precisa falar espanhol, ela precisa falar mandarim, então ela precisa falar hindu, ela precisa falar árabe, e percebe então a complexidade de uma instituição que precisa falar várias línguas. E quando nós ampliamos, você não precisa apenas se expressar em várias línguas, você precisa conhecer várias línguas, você precisa dominar várias culturas, você precisa receber várias culturas. Então nós estamos falando de uma gestão que precisa lidar com culturas diferentes, com professores visitantes, com alunos de outros países que vêm na nossa universidade para passar um determinado período, porque cada vez mais a universidade brasileira, ela trabalha com a mobilidade não só estudantil, mas a mobilidade acadêmica de uma maneira geral. Então imagina uma instituição que ela precisa controlar, ela precisa facilitar esse movimento e essa mobilidade de pessoas, alunos temporários, alunos virtuais, alunos brasileiros, alunos estrangeiros, e isso é um grande desafio para essa instituição. E além disso tudo, da compreensão dessa pluralidade que é uma instituição universitária, dessa dimensão complexa, ela tem, obviamente, todas aquelas questões de rotinas e práticas administrativas que estão associadas à gestão mesma das unidades, à gestão dos recursos financeiros, à gestão de equipamentos, patrimônios, e tudo isso também vai exigir que haja um pleno entendimento de como é o ambiente universitário. Qual é a sua experiência com relação, claro, não digo nem a essa gestão ou essa dimensão complexa da universidade, mas a essas questões do dia a dia. Hoje é possível gerir com plenitude uma instituição como a universidade diante desses aspectos a que eu me referi agora há pouco, professor? Esse aspecto é essencial, porque falamos anteriormente no contexto ampliado da instituição. Mas essa instituição ela precisa funcionar, ela precisa dar respostas imediatas. E para isso nós vamos nos preocupar com os detalhes. Nós vamos nos preocupar com a gestão de pessoas, nós vamos nos preocupar com a gestão do nosso patrimônio, nós vamos nos preocupar com a interlocução que temos com a sociedade, né, que nos solicita de diferentes formas, né? Nós precisamos nos preocupar sobretudo com a estrutura organizacional. Quer dizer, uma universidade que, sendo clássica, como nós nos referenciamos anteriormente, ela se acostumou com a ideia de se organizar em centros, em departamentos, em coordenadorias de curso. Eu penso que a universidade moderna, ela precisa superar essas estruturas convencionais e precisa agregar novas estruturas. Então, o dia a dia da nossa instituição torna a instituição extremamente ágil, dinâmica, complexa, e o nosso aluno, e o nosso servidor, e o nosso professor, eles precisam estar nesse ambiente que é um ambiente ágil. E aí um ponto fundamental, e penso que é um dos grandes desafios da nossa universidade, é lidar com esses dois aspectos, que é o objetivo final, que é o resultado, que é aquilo que nós queremos materializar, que é a ação da universidade, e os processos, os procedimentos. Então há uma tendência
hoje de que nós possamos dar muita transparência às nossas estruturas e à maneira como nós operamos. E isso é absolutamente verdadeiro, sobretudo numa instituição federal, numa instituição pública como a Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós precisamos fazer isso tudo num ambiente de muita transparência. Então é preciso que essa instituição ela possua portais de transparência e crie mecanismos, e a partir dos seus colegiados e a partir da sua interação com a sociedade, que essa sociedade possa perceber essa universidade e acompanhar a sua instituição. Mas hoje há uma tendência de querer acompanhar essa instituição através dos seus processos. E com isso, os nossos órgãos de controle, os nossos órgãos de fiscalização e os órgãos federais de gestão e que cuidam dessa questão têm uma preocupação muito grande com os processos. E às vezes o resultado final, quer dizer, a consequência do processo nem sempre é tratada e é considerada da maneira como deveria. Digo isso porque há necessidade de haver um equilíbrio nesses dois aspectos. Então, por isso, essa universidade ela precisa ser livre, ela precisa ser desamarrada, ela precisa ser uma universidade consequente. Nós precisamos fazer esse controle, mas precisamos dar responsabilidade para a universidade. Por isso que dizemos que essa instituição é autônoma. Quer dizer, o que nós queremos é o resultado final, e queremos esse resultado final tendo sido alcançado com práticas absolutamente legais, virtuosas e corretas. Mas o nosso interesse é o resultado final. Então precisamos que essa instituição possa afirmar a sua autonomia e possa ser uma instituição, como eu disse anteriormente, desamarrada, possa ser uma instituição ágil, possa ser uma instituição que fale por si próprio. E isso é muito importante, porque no controle das práticas administrativas, das práticas de gestão, muitas vezes há uma necessidade de incluir um número muito grande de normas, de portarias, de decretos, de regulações, e isso dificulta a operacionalização da universidade. Agora, o senhor vem de uma área do conhecimento, que é a área tecnológica, da área da engenharia mecânica, né? O professor Prata, professor do Departamento de Engenharia Mecânica, pesquisador, enfim, uma larga e vasta trajetória nessa área. E nós estamos conversando, sobretudo, com alunos da área da administração e da gestão. O que o senhor acha fundamental no perfil de um gestor universitário? Quer dizer, como é que tem que ser, ou quais seriam os traços essenciais nessa perspectiva de uma gestão que se baseie e se oriente na constituição clássica de uma universidade, mas que precise avançar, inovar, desenvolver novos produtos e processos? É essa correta percepção da realidade com que eu estou lidando. Porque uma outra característica da universidade é que ela se apresenta de várias formas. Se você conversa com a parte da universidade associada à área de humanas, por exemplo, você vai perceber uma instituição. E essa instituição é diferente da instituição que é percebida no contexto artístico, no contexto das ciências agrárias, no contexto da área da saúde, no contexto tecnológico, no contexto das sociais aplicadas. Se você conversa com a instituição que lida com a linguagem, que lida com a literatura, com as letras, essa instituição é diferente da instituição que lida com a educação física. Então, a dificuldade do gestor de uma instituição complexa como essa é perceber a diferença e a heterogeneidade que existe na universidade e poder atender e falar a linguagem desse público. Porque o público da área tecnológica, ele interage com a sociedade tecnológica, interage com o setor industrial, e essa interação ela é pautada por um pragmatismo, por um cronograma bem definido, por metas, por uma inflexão em vários aspectos. E observa que quando nós vamos, a partir da universidade, interagir com um aspecto mais artístico, interagir com a sociedade dentro de um contexto mais artístico, mais cultural, as demandas e a percepção que nós temos que ter dessa sociedade são diferentes. E o gestor precisa perceber isso. E o gestor, então, ele não pode impor a um determinado segmento práticas, culturas
que lhes são dificultosas para atingir o objetivo final. Por outro lado, essa instituição ela precisa ser monolítica e ela precisa contemplar essa heterogeneidade, mas ela precisa ter uma política, ela precisa ter uma postura, ela precisa ter as suas normas. Então nós precisamos estabelecer esse cenário, nós precisamos estabelecer a gestão universitária a partir de linhas mestras únicas, valores únicos, normas e procedimentos unificados, mas permitir que essas normas e esses procedimentos contemplem essa diversidade da nossa instituição. E um outro aspecto que me parece relevante também do ponto de vista do entendimento que o gestor deva ter no ambiente de uma universidade é o papel que essa instituição tem para a sociedade no seu entorno, né? Para falarmos só da Universidade Federal de Santa Catarina e de alguma área em especial, o desenvolvimento científico e tecnológico de boa parte da indústria catarinense teve como protagonista a universidade. Então, essa relação externa, digamos assim, também tem que ser muito bem compreendida e conhecidos os instrumentos para exercitar essa interação. Essa é a componente mais nobre da instituição universitária, porque a instituição universitária, ela educa. E educar é estabelecer padrões virtuosos. Então a universidade é essa referência para toda a sociedade. Quer dizer, há essa percepção de que aquilo que vem da universidade é o referencial. E por isso essa instituição precisa estar na frente do seu tempo. E ela precisa enxergar esse seu papel. Nós estamos falando de educação, e educação da população. Então essa instituição, que é uma referência, jamais ela pode ignorar o seu papel. E ela precisa se preocupar com todos os detalhes. Então nós estamos falando aqui numa instituição que cresce, que tem um orçamento grande. O orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2012, ele, contando todas as fontes, um orçamento de mais de R$1 bilhão, em torno de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse é um orçamento maior do que a grande maioria dos municípios nacionais. Então esse orçamento ele precisa ser utilizado com muita parcimônia. E a universidade precisa ter práticas modernas, onde, já que nós estamos utilizando recursos públicos, no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, né, recursos federais, nós precisamos ter as práticas que garantam à sociedade de que esse recurso está sendo bem empregado e está sendo bem utilizado. Por isso é que a componente de gestão da universidade, eu penso que hoje é muito crítica. Porque a pergunta que pode ser feita é, até agora nós falamos muito de valores, de comprometimento, de ações e metas. E por que tem sido tão difícil construir essa universidade em cima desses pilares que nós estamos discutindo aqui? Porque falta gestão, falta boa gestão nas universidades, porque é complexo uma gestão eficiente e capaz. Então precisamos de pessoas qualificadas e bem treinadas para a gestão dessa instituição. Temos avançado muito em relação a isso, temos procurado capacitar os nossos gestores, mas cada vez mais essa componente passa a ser uma componente importante na hora que nós aumentamos e melhoramos os nossos quadros. E até em razão da sua ascensão junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação desse Ministério, como é que o senhor avalia o papel das iniciativas de inovação em torno do papel da universidade, mas também definido como um dos importantes elementos dentro de uma estratégia nacional, da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação? Como é que a universidade se insere nisso? Qual é a relação, por exemplo, que um ministério, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pode ter no apoio de iniciativas das universidades, da gestão universitária voltadas para a inovação? Primeiro, nós temos que dividir essa avaliação de que, embora o brasileiro seja um povo criativo, o país, o Brasil, tem agregado pouca inovação em seus produtos. Isso o tem feito pouco competitivo. Então, para dar um exemplo, a tonelada
que o Brasil exporta para a China hoje é o nosso maior parceiro comercial. A tonelada que o Brasil exporta para a China, ele recebe $160 por essa tonelada. A tonelada que ele importa da China, ele paga $3.000. Olha a diferença do valor. Por que isso? Porque a tonelada que nós compramos da China é uma tonelada que vem com muito mais tecnologia agregada. 46% do que nós exportamos são associados a 5 produtos: ferro, soja, açúcar, carne, ferro, soja, açúcar, carne, café, talvez. Me fugiu aqui. Mas o ponto é que são commodities. Imagina uma tonelada de ferro. Custa bem menos que um chip. Então há essa percepção de que, embora a nossa ciência seja uma ciência muito bem conceituada em nível mundial, podemos pensar o mundo como 200 países, 200 nações. Essa é uma conta difícil, né? Mas um número redondo seria considerar que temos 200 países no mundo. O Brasil é o 13º em produção científica. Então é um país que produz ciência. O Brasil tem conhecimento científico, que é a base do conhecimento tecnológico, mas não conseguiu agregar ciência aos seus produtos. O Brasil tem agregado pouca tecnologia aos seus produtos industriais. E aí, essa preocupação com a inovação. Que a inovação é essa capacidade que nós temos de fazer diferente melhor. E para isso você precisa ter conhecimento. E grande parte do conhecimento nacional, o conhecimento científico, está nas universidades. Então é preciso que nós possamos cada vez mais aproximar a universidade do setor empresarial, do setor industrial, e aí, através de uma parceria muito virtuosa, utilizar esse conhecimento científico para produzir produtos tecnologicamente mais avançados. Então há um esforço muito grande nacional, há um esforço por parte das instituições, há um esforço por parte do setor industrial de poder consolidar essas parcerias e, com isso, ajudar o Brasil no seu desenvolvimento tecnológico. O Ministério se preocupa muito com isso, temos feito várias ações em relação a isso nas universidades. O Ministério tem tido várias ações, mas é preciso que nós possamos cada vez mais fazer com que essas políticas possam convergir. E, novamente, o papel da universidade como referência, como instituição, que é uma protagonista fundamental nesse processo, ele se manifesta. Para isso, essa universidade precisa ter capacidade de conversar com o setor industrial. Um tema muito em voga, um tema que sempre é debatido: qual é o papel das fundações de apoio universitário? Como é que essas fundações podem nos ajudar nisso? Como é que essas fundações podem dar agilidade à universidade nesse diálogo com a comunidade industrial? Mas é preciso que nas suas pró-reitorias, nas suas secretarias, nas suas instâncias interiores, essa preocupação com o relacionamento externo precisa estar contemplado, precisa estar adequado. Novamente, estamos falando de um papel enorme do gestor nesse processo. Então, nós queremos, precisamos e devemos, cada vez mais, permitir que as nossas instituições possam contribuir com as indústrias e elas próprias no contexto da inovação. Muitos dos trabalhos que são realizados na universidade podem gerar inovação e não geram porque não há essa preocupação de transformar um determinado produto num bom negócio, num negócio que dê resultado e que possa trazer benefícios econômicos, além de outros benefícios para o país, para a universidade, para o setor industrial. Ok, nós estamos nos aproximando ainda do limite do tempo dessa nossa teleconferência, e normalmente a gente pede que os nossos convidados falem diretamente com os estudantes dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, no sentido de estimulá-los e dizer como é que eles podem se formar melhor para se voltar para esse tema em especial, que é a gestão universitária. O que eles precisam fazer, o que se deseja, se espera de um gestor universitário
a partir desse público que está nos acompanhando? Olha, eu mencionei que nós temos 6 milhões de estudantes. Eu mencionei que daqueles de 18 a 24 anos, apenas 14% estão estudando, 86% não estão estudando. Desses 14% que estão estudando, temos um grande número de estudantes que fazem administração. É o curso onde nós temos o maior número de estudantes. Nós temos quase 1 milhão de estudantes em administração. E é preciso que essa atuação na administração, ela deixe de ser uma atuação quantitativa e passe cada vez mais a ser uma atuação qualitativa. E por isso, eu me dirijo a você, individualmente, que está nesse momento, né, investindo na sua formação, refletindo sobre essas coisas, né, e quero lhe dizer do grande papel e da importância que você tem nesse cenário. A nossa expectativa, a expectativa da Universidade Federal de Santa Catarina e a expectativa da sociedade é que você possa fazer diferença. O Brasil vive um momento ímpar e acho que é uma felicidade muito grande viver o Brasil nesse momento em que vocês, nosso estudante de administração, está vivendo. O Brasil não é mais um país do futuro. O Brasil é um país do presente. O Brasil é um dos países onde a expectativa mundial sobre o desenvolvimento e sobre a contribuição para o mundo é maior. Hoje o mundo inteiro aprecia o Brasil, admira o Brasil e tem uma expectativa muito grande em relação ao nosso país. Nós chegamos à 6ª economia do mundo, tudo indica que chegaremos logo logo à 5ª, né? Recém passamos a Inglaterra e vamos passar a França em termos de economia. Então é um país rico, 6ª economia do mundo, mas é um país que ainda é muito desigual, é um país que ainda não está preparado para ser uma grande nação. E nós precisamos tornar esse país uma grande nação. Um país homogêneo, onde todo cidadão se sinta incluído, onde possamos oferecer educação para todos os brasileiros. E grande parte dos nossos problemas, a minha percepção pelo menos, é que é um problema de gestão. É um problema de definir metas, perseguir essas metas com propriedade e com sucesso. Quer dizer, termos objetividade, darmos consequência, né? Então esse país pujante, como nós sublinhamos aqui, essa 6ª economia do mundo, ainda carece de infraestrutura em vários setores, seja na questão do saneamento, seja na questão da infraestrutura, das nossas rodovias, dos nossos portos, dos nossos aeroportos, da geração de energia, do tratamento da água, da maneira como a gente utiliza os nossos recursos naturais, e como proceder nesse contexto. É preciso que tenhamos muita consequência nos nossos atos, mas precisamos, sobretudo, de gestores eficientes, capazes, qualificados e criativos. Nós precisamos desenhar o modelo que precisamos implantar nas nossas atividades, porque cada um de nós, dentro do seu contexto, da sua individualidade, né, podemos nos apoiar no conhecimento existente, mas o que se espera de nós, como o mundo está em transformação e como as necessidades de hoje não são iguais às de ontem e não são iguais às de amanhã, e nós precisamos nos preparar para amanhã, é preciso que nós possamos, com muita determinação, com muita qualificação, sermos esses gestores que o Brasil espera. Então desejo a todos muito sucesso, espero que a reflexão nesses temas possa ser uma reflexão que contribua para a formação de cada um de vocês, e digo que a Universidade Federal de Santa Catarina tem um orgulho muito grande do seu curso de administração, dos seus servidores técnicos, administrativos, docentes, né, dos seus pesquisadores na área de administração. Temos uma tradição muito grande em administração. Esperamos que essa tradição possa beneficiar cada um de vocês. Professor Álvaro Prata, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção em nos receber aqui, e assim a gente conclui
mas essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, que hoje conversou com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Álvaro Prata, no período de 2008 a 2012, e também secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado e acompanhe no site do programa Oficinas de Gestão a programação de exibição das teleconferências. Até a próxima.